Os cupins são insetos sociais que vivem em colônias organizadas, geralmente formadas por milhares de indivíduos. Apesar do tamanho pequeno, esses animais mantêm uma estrutura de sociedade muito complexa. Dentro da colônia, cada cupim tem uma função bem definida, e todas as atividades são feitas em conjunto para manter o grupo funcionando. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Existem cupins em quase todos os continentes, com exceção das regiões mais frias do planeta. Eles preferem áreas tropicais e subtropicais, onde a temperatura e a umidade favorecem sua atividade. No Brasil, estão presentes em florestas, cerrados, campos e até em áreas urbanas, vivendo em diferentes tipos de ambientes. Os cupins vivem em ninhos conhecidos como cupinzeiros. Esses ninhos podem ser construídos no solo, dentro de troncos ou até em galhos de árvores. Em algumas espécies, os cupinzeiros chegam a medir mais de 2 metros de altura e são formados por partículas de terra, saliva e fezes que endurecem com o tempo. Dentro do cupinzeiro, existe uma rede de túneis, câmaras e corredores por onde os indivíduos circulam o tempo todo. A estrutura garante proteção contra a luz, calor e predadores. Cada área do ninho tem uma função específica. Algumas câmaras servem para armazenar alimento, outras para abrigar os diferentes grupos da colônia. Algumas espécies vivem de forma discreta, dentro da madeira, sem formar grandes estruturas visíveis. Outras preferem o interior do solo, onde constroem galerias que se expandem por metros. O local onde os cupins vivem depende do tipo de espécie, do ambiente ao redor e da disponibilidade de alimento. A sociedade dos cupins funciona como um sistema coletivo, onde cada indivíduo tem um papel definido. A colônia é formada por castas, e cada casta realiza tarefas específicas. Há os operários, os soldados e os reprodutores. Essa divisão garante que tudo funcione com ritmo e ordem. Nenhum cupim vive por conta própria. Os operários são os mais numerosos e realizam quase todas as tarefas do dia a dia. Eles constroem os túneis, cuidam da limpeza, transportam o alimento e cuidam dos demais membros da colônia. Sem eles, o grupo não se mantém. São discretos, trabalham o tempo todo e vivem longe da luz. Os soldados têm a função de defesa. São maiores, possuem mandíbulas fortes ou cabeça modificada para bloquear passagens e impedir a entrada de invasores. Eles não se alimentam sozinhos, sendo alimentados pelos operários. Sua presença protege o ninho contra formigas e outras ameaças que podem invadir os corredores. Já os reprodutores são os responsáveis por garantir a continuidade da colônia. São diferentes dos demais em aparência e função. Quando o ambiente está preparado, alguns deles deixam o ninho para iniciar uma nova colônia. Esse comportamento ocorre em épocas específicas e depende de fatores como clima e umidade. Mesmo sem um comando direto, todos os indivíduos seguem um padrão coletivo. A organização se baseia em estímulos químicos liberados pelo corpo, que orientam as ações de cada casta. Essa comunicação silenciosa permite que a colônia reaja rapidamente a mudanças no ambiente, mantendo equilíbrio e eficiência, mesmo com milhares de membros. A estrutura social dos cupins é firme, silenciosa e eficaz. Cada grupo atua de forma coordenada, sem conflito entre funções. A colônia é um organismo coletivo onde tudo está conectado. Cada tarefa realizada por um cupim contribui para manter o funcionamento completo e constante da sociedade embaixo da terra. No centro do cupinzeiro, isolada em uma câmara protegida por operários e soldados, vive a rainha. Seu corpo é muito maior que o dos demais cupins, com o abdômen longo e expandido. Essa estrutura é especializada para uma única função dentro da colônia. Ela não participa da construção nem da defesa, mas comanda tudo de forma silenciosa. A principal função da rainha
é manter o ritmo da colônia por meio da postura de ovos. Ela pode colocar milhares deles todos os dias, em sequência constante. Essa produção não acontece ao acaso. O número de ovos acompanha a estabilidade da colônia, sendo regulado conforme o espaço e a necessidade do grupo. Além de produzir ovos, a rainha libera substâncias químicas que mantêm o equilíbrio da colônia. Esses sinais controlam o comportamento dos operários e impedem o surgimento de outras reprodutoras. Enquanto a rainha estiver ativa, nenhum outro indivíduo assume seu lugar. Isso garante a continuidade da estrutura social. O corpo da rainha quase não permite movimentação. Ela depende dos operários para ser alimentada, cuidada e mantida segura. Eles removem seus ovos, limpam a câmara e vigiam cada movimento ao redor. A vida da rainha é constante e concentrada. Ela permanece no mesmo local, dia após dia, sem se expor. A rainha pode viver por muitos anos. Durante esse tempo, mantém a colônia ativa e funcional. Quando envelhece ou morre, novos reprodutores podem surgir para formar outra colônia. Mas, enquanto está presente, ela ocupa o centro absoluto do sistema. Sua presença silenciosa sustenta toda a atividade que acontece acima e abaixo da terra. Dentro do cupinzeiro, a rainha é a peça que garante a continuidade de tudo. Sua função não depende de força ou agilidade, mas da capacidade de manter a colônia viva com constância e regularidade. Sem ela, o cupinzeiro deixa de crescer. Com ela, o ritmo não para. Dentro do cupinzeiro, os operários e soldados mantêm a estrutura funcionando. São eles que executam as tarefas essenciais da colônia. Enquanto a rainha permanece em sua câmara, esses indivíduos circulam pelos túneis, cuidam da manutenção do ninho e garantem a segurança. São discretos, mas tudo depende do trabalho que realizam todos os dias. Os operários são pequenos, sem asas e com coloração clara. Eles não se reproduzem, mas têm a função mais ativa da colônia. Constroem túneis, transportam alimento, cuidam da higiene interna e alimentam os demais membros. Também são responsáveis por buscar material para ampliar os corredores e renovar as estruturas. Os soldados têm aparência mais robusta e chamam atenção pelas mandíbulas grandes ou pela cabeça arredondada. Eles não se alimentam sozinhos e dependem dos operários para sobreviver. A função principal é a defesa. Quando há risco, posicionam-se nos túneis e bloqueiam passagens com o corpo ou atacam com força. Cada casta atua sem comando central. Os operários reagem aos sinais químicos emitidos dentro da colônia. Já os soldados ficam atentos ao menor sinal de invasão. Mesmo com milhares de indivíduos, não há confusão. Cada grupo sabe o que fazer, mantendo o equilíbrio e o ritmo da colônia de forma contínua. Esses cupins vivem no escuro e raramente são vistos. Sua atividade ocorre longe dos olhos humanos, mas sem eles, o cupinzeiro não se sustenta. São os trabalhadores invisíveis que mantêm a ordem em silêncio. No interior dos túneis, eles constroem, protegem, alimentam e sustentam uma sociedade que funciona com precisão todos os dias. O cupinzeiro é uma estrutura construída com precisão. Sua formação começa com os operários, que coletam partículas de solo, misturam com saliva e moldam pequenas porções de barro. Esse material seco forma as paredes externas e internas. A cada camada, os túneis ganham forma e a colônia se expande com firmeza e ritmo constante. Por dentro, o cupinzeiro é uma rede complexa de túneis e câmaras, áreas reservadas para circulação, alimentação, abrigo dos soldados e proteção da rainha. Tudo é feito com simetria e organização. A ventilação e a umidade são controladas por canais específicos que mantêm o equilíbrio do ambiente, mesmo com o calor externo.
O material usado na construção é resistente. A combinação de terra e secreções forma paredes firmes que duram muitos anos. Mesmo sob sol forte ou chuva constante, o cupinzeiro continua de pé. Cada detalhe da estrutura permite que o ar circule e que a temperatura interna permaneça estável. A parte externa pode crescer até formar torres com mais de 2 metros de altura. Mas o que se vê por fora é apenas uma parte. Grande parte da estrutura se espalha para baixo da terra, formando corredores que se conectam a fontes de alimento e áreas seguras. O cupinzeiro não é apenas uma casa, é um sistema completo. Enquanto o mundo em volta muda com o tempo, o cupinzeiro permanece ativo. Os operários trabalham sem parar, reparando rachaduras, expandindo câmaras e reforçando as passagens. Tudo é feito em silêncio, com precisão. A construção do cupinzeiro é o resultado de esforço coletivo, onde cada movimento contribui para manter a colônia viva e protegida. A comunicação entre os cupins acontece de forma silenciosa, mas eficiente. Eles não usam sons como outros animais. No lugar disso, trocam informações por meio de substâncias químicas, chamadas feromônios. Esses sinais invisíveis são deixados pelo caminho e são reconhecidos por outros cupins que cruzam a mesma trilha. Os feromônios indicam diversas mensagens. Eles mostram onde está o alimento, alertam sobre perigos e ajudam a manter a organização da colônia. Cada tipo de feromônio tem um significado específico. O corpo dos cupins é sensível a essas substâncias, permitindo que cada um reaja de acordo com o sinal detectado. Além dos feromônios, os cupins também usam o toque para se comunicar. Eles tocam o corpo uns dos outros com as antenas, identificando membros da mesma colônia. Essa troca direta ajuda a manter o grupo unido e garante que todos estejam no lugar certo, fazendo a tarefa correta. Em situações de perigo, os cupins soldados produzem vibrações com o corpo. Batem a cabeça contra as paredes do túnel, criando um som que se espalha pelos corredores. Essas vibrações alertam os operários, que mudam de direção ou interrompem a atividade para garantir a segurança do ninho. A comunicação constante é o que faz a colônia funcionar. Mesmo sem enxergar bem, cada cupim sabe o que deve fazer com base nos sinais do ambiente. A troca de informações nunca para. Em silêncio, com química e toque, os cupins mantêm a colônia em movimento, dia e noite, sem ruído e sem confusão. A organização dos cupins depende dessa linguagem invisível. Eles não precisam falar, apenas seguir o cheiro certo, tocar com cuidado e sentir o ambiente. É assim que se reconhecem, se alertam e mantêm a ordem dentro de um mundo fechado sob a terra. A alimentação dos cupins é baseada principalmente em celulose. Esse composto está presente na madeira, nas folhas secas e em partes de plantas em decomposição. Os cupins conseguem digerir esse material por meio de micro-organismos presentes no intestino que quebram a celulose e tornam possível a absorção dos nutrientes necessários. Os operários são os responsáveis por buscar e processar o alimento. Eles se deslocam por túneis escuros e longos até chegar ao material desejado. Depois de mastigar a madeira ou as folhas, armazenam parte no corpo e retornam à colônia. Lá, compartilham esse alimento com os outros membros, inclusive os que não saem do ninho. Esse processo é feito por meio de uma troca boca a boca chamada trofalaxia. Essa forma de alimentação permite que todos recebam nutrientes iguais, mantendo o grupo em equilíbrio. Os soldados e os reprodutores, que não se alimentam sozinhos, dependem desse processo para sobreviver dentro do cupinzeiro. Os cupins não seguem um ciclo fixo de dia e noite.
Dentro da colônia, a atividade ocorre sem interrupções. O ambiente escuro e fechado mantém a mesma condição o tempo todo. Então, os operários trabalham em ritmo constante. Saem em busca de alimento, limpam os túneis e mantêm a estrutura em ordem. Mesmo com uma dieta simples, os cupins desenvolvem hábitos bem definidos. Cada grupo segue rotas específicas e retorna ao ninho pelo mesmo caminho. Os resíduos da alimentação são organizados em câmaras próprias, evitando o acúmulo no restante do sistema. Assim, a rotina se mantém eficiente e silenciosa. O hábito de se alimentar da mesma substância que constrói o ambiente exige atenção constante. Mas os cupins transformam esse desafio em uma rotina organizada. Com esforço coletivo e divisão de tarefas, eles mantêm a colônia abastecida todos os dias. Durante certas épocas do ano, principalmente após chuvas e em dias úmidos, ocorre um fenômeno silencioso e coordenado. Milhares de cupins alados deixam seus ninhos em um mesmo período. Esses cupins voadores, também chamados de reprodutores alados, saem da colônia em busca de um novo lugar para formar um novo grupo. O voo não dura muito tempo. Logo após deixar o ninho, os cupins pousam no solo ou em superfícies próximas. As asas, longas e transparentes, se soltam facilmente. É nesse momento que os casais se formam. Um macho e uma fêmea se encontram, escolhem um local discreto e iniciam a construção de uma nova colônia. O casal cava uma pequena galeria subterrânea, onde começa o novo ciclo. A fêmea passa a ser a nova rainha e o macho se torna o reprodutor responsável. Dentro desse espaço simples, o ciclo se inicia com os primeiros ovos, que mais tarde darão origem aos primeiros operários da nova colônia. O ciclo reprodutivo dos cupins é organizado e segue um ritmo constante. Os primeiros operários nascem e passam a cuidar do casal e do novo ambiente. Com o tempo, a colônia cresce, forma soldados, aumenta sua estrutura e prepara novos reprodutores para repetir o processo em outra geração. Os cupins também estão presentes nas cidades. Mesmo em locais densamente habitados, esses insetos continuam seguindo seus ciclos e construindo colônias. Eles ocupam espaços escondidos como frestas, fundações, estruturas de madeira e subsolos. Para o cupim, o ambiente urbano oferece abrigo, alimento e umidade, elementos essenciais para manter a colônia ativa. Nas áreas urbanas, os cupins seguem comportamentos semelhantes aos das regiões naturais. Constroem túneis discretos, expandem suas galerias e buscam material com base em suas necessidades. Eles não agem por agressividade, apenas exploram os recursos disponíveis. Ao encontrarem madeira e umidade, estabelecem seu espaço e iniciam o ciclo de ocupação. As espécies que mais se instalam nas cidades são aquelas que vivem no solo ou em estruturas de madeira seca. Elas conseguem se adaptar ao ambiente e manter colônias mesmo com a presença humana. Em geral, os ninhos não são visíveis, pois se formam dentro das estruturas já existentes. A presença dos cupins nas cidades pode ser vista como uma consequência da disponibilidade de materiais que imitam seu habitat original. Em vez de árvores e galhos, encontram móveis, batentes e forros. Isso permite a continuação do ciclo de forma silenciosa, sem que a presença dos insetos seja percebida de imediato. Entre os muitos tipos de cupins, 3 grupos se destacam por suas formas de vida e por onde escolhem viver. Os subterrâneos formam colônias no solo e constroem túneis que os ligam até suas fontes de alimento. Vivem abaixo da superfície e raramente são vistos, mas mantêm uma estrutura organizada que permite explorar grandes distâncias sem sair do abrigo.
Os cupins de madeira seca preferem ambientes mais secos e não precisam de contato direto com o solo. Eles vivem dentro de móveis, batentes e estruturas de madeira que não estão em decomposição. Suas colônias são menores e crescem lentamente, mas trabalham de forma contínua. Mesmo sem umidade em excesso, conseguem sobreviver por muito tempo no mesmo local. Já os arborícolas constroem seus ninhos em troncos e galhos de árvores. Diferente dos outros, seus ninhos ficam visíveis acima do solo. Eles usam a própria madeira e partículas de vegetação para erguer essas estruturas. São encontrados em áreas de floresta e em locais onde há árvores isoladas, vivendo em grupos numerosos e organizados. Cada tipo de cupim apresenta hábitos próprios, mas todos compartilham uma vida em colônia, com tarefas bem definidas e comunicação constante. Eles exploram os recursos ao redor sem desperdiçar energia. Seja debaixo da terra, dentro da madeira ou em galhos altos, mantém uma organização precisa e eficiente.